Bom, meninas, agora nós vamos para a montagem dos ovinhos, tá? Aqui já tem uns ovinhos montados. Os ovinhos são peças duplas que nós vamos fazer como nós fizemos na primeira peça. Toda peça dupla vocês vão cortar, né, 2 vezes, tá aqui todas elas, cortadas em 2. Antes de fazer o fechamento do ovo, a colagem das 2 peças com o enchimento, você faz a decoração da peça que vai ficar pra frente, tá? A pecinha que vai ficar montada pra frente na guirlanda. Pode ser feito os pontinhos, vocês podem fazer os risquinhos com a caneta permanente de ponta fina, fazer aqui junto do pontinho, fazer risquinho ou fazer só o risquinho. E também aproveitar o giz que vocês compraram, que algumas eu sei que compraram, para fazer a beiradinha. Pode decorar com tinta, vocês vão fazer como vocês quiserem a decoração dos ovinhos, tá certo? Então aqui os meus eu fiz com pontinhos. Também dá para escrever Feliz Páscoa em cada ovinho, tá? Para montar a guirlanda vai cerca de 15 ovinhos, tá bom? Esse aqui é o mesmo tamanho que eu tô mandando o molde para vocês, tá? Então como que nós vamos fazer a montagem? Da mesma forma que todas as peças duplas, vocês vão cortar 2 vezes, pega a parte de baixo, vai passar a cola na beiradinha, não muito na beiradinha também, porque senão a cola vai vazar. Vem com a outra parte e põe em cima. Se você perceber que vai... Porque o EVA, ele não dá pra cortar como feltro. O feltro você coloca em cima, uma peça na outra, passa a tesoura, você cortou 2 iguaizinhas, do mesmo tamanho. O EVA não dá pra fazer assim, tá? Então, se você perceber que ficou umas pontinhas pra fora, você, depois que terminar a peça, vem com a tesoura e tira, tá? Sem problema nenhum. Depois que já fechou, aqui ficou o espaço onde nós vamos colocar enchimento. Não precisa ser muito, tá? Porque o ovo, ele não é grande. Ele é um tamanho médio. Vou colocar ele na palma da mão pra vocês verem. Ó, coloquei muito, ele não tá nem entrando. Tira um pouquinho. Aí. Posiciona o enchimento dentro do ovinho, tá? Aqui agora, depois que colocou o enchimento lá, vai fechar a peça. Passa a cola onde tá aberto, vem, e está pronto o nosso ovinho. Aqui nós fechamos, então, o ovinho, ele tá fofinho, ó, tá? Tá fechadinho e já com enchimento. Vai sobrar uns pedacinhos assim, ó, de enchimento pra fora. Passa a tesoura também, que ele sai facinho. Cuidado pra não cortar onde não precisa, tá? E aqui onde eu estou vendo que tá sobrando EVA, principalmente na parte da frente, na parte que vai ficar aparecendo o ovinho pra frente. Aí eu corto. E tá montado o nosso ovinho, tá certo? Aqui, todas as peças aí são duplas e vocês vão precisar de 15 ovinhos. Para montar a guirlanda, é bem fácil o processo. Depois de todos os ovinhos prontos, o que vocês vão fazer? Vão montar na mesa de trabalho de vocês a guirlanda, né, em forma de círculo, deixando os ovinhos todos um com a pontinha em cima do outro, da forma que você gostaria que ficasse a guirlanda. Pode ser por cima, pode ser por baixo, pode ser de ponta cabeça, tá? Vocês vão encaixar os ovinhos formando o círculo da guirlanda. Depois que vocês fizerem isso, o processo vai ser a colagem. Vocês vão colocar a cola sempre na peça de baixo e em caixa de cima. Na peça de baixo e em caixa de cima. Eu vou fazer aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Como não é difícil. Vou começar pela laranja. Ó, um pouquinho de cola aqui. Eu vou encaixar a verdinha por cima, da forma que eu quero que ela fique, tortinha ou retinha, tá? Eu já venho na próxima, da forma que eu montei aqui o círculo da guirlanda, eu vou fazendo a colagem. Porque depois desse processo de colagem, ela vai estar na forma exata que eu preciso para poder encaixar o coelhinho que já vai estar pronto, tá? Então, aqui eu já fiz um pedaço. Vou levantar para vocês verem, ó. Já está no formato da base da guirlanda.
Ela não vai soltar porque está com cola. E a vantagem da peça dupla é essa. Quando você faz a montagem, ela fica do jeito que você quer. A peça dupla é a peça colada 2 vezes, né? E com enchimento. Então, você vai fazendo dessa forma, montando a sua guirlanda, fazendo o formato que você quiser. Você também pode fazer no formato de ovo, né? Que daí não é bem redondinho, ele é mais ovalzinho assim. Fazendo o formato do ovo, que também dá pra colocar o coelhinho. Tá certo? Bom, agora eu vou montar as peças do coelho, né? Aqui eu vou relembrar com vocês a montagem da peça dupla. Como que nós vamos fazer as peças duplas do corpo do coelho? Primeiro, faz toda a decoração da forma que você quiser em volta da peça, tá? Principalmente a que vai ficar pra frente. Quem quiser fazer na outra pode fazer, mas não tem necessidade, tá certo? Depois que fez a decoração, o que nós vamos fazer? Como nós acabamos de fazer nos ovinhos, tá? Só que aqui, como eu tenho o pezinho, então eu passo no pezinho, nos dedinhos primeiro. Assim como na mãozinha, né? Faz a colagem, a peça, tomando sempre cuidado para a peça estar bem posicionada, para não sobrar nem faltar EVA dos dois lados. É claro que, como eu já expliquei, o EVA não dá para cortar exatamente igual uma peça com a outra, mas dá para fazer um trabalho bonito, tá? Então, aqui nós já temos a peça colada. Depois é só vir aqui e tirar o que tá sobrando, tá? Com a tesoura. No espaço que sobrou, eu vou jogar o enchimento. Aí, como nós temos aqui os dedinhos do coelho, vocês podem usar um lápis, tá? Ou um palitinho, para poder posicionar o enchimento dentro dos dedinhos, tá? Para não ficar faltando enchimento dos ladinhos. Aqui eu vou precisar colocar mais um pouquinho. Tomar cuidado, esperar secar bem a cola e limpar os dedos bem certinho antes de colocar o enchimento, porque senão, ó, gruda enchimento até nos dedos. O dedo vai ficar gordinho. Então, aqui, depois que terminou de fazer o preenchimento, vai fazer o fechamento da peça, que é passar a cola em volta e unir as duas partes. E como eu já expliquei, quando você fecha a peça, se ficar um pedacinho, um pouquinho de enchimento dos ladinhos de fora, é só vir com a tesoura e tirar com toda aquela delicadeza. Ficou um pedacinho aqui, como aqui de EVA aparecendo, eu venho com a tesoura e já tiro ele. E lembrando também de esperar a cola secar, nesse caso, porque senão a cola gruda na tesoura, daí estraga, viu, gente? A minha mesmo, ela tá cheia de cola. Então, aqui está pronta a peça dupla, tá? Quais peças que são duplas? Os pezinhos, as mãozinhas e a cabeça, tá? Só essas. Depois, nós temos a peça que é única, o focinho e as orelhas, que nós vamos fazer elas dobradinhas no nosso coelhinho, tá certo? Agora, nós vamos para a montagem do rostinho do nosso coelho, tá certo? Para o rostinho, no molde de vocês não tem o molde do olho, tá? Mas vocês vão utilizar o mesmo molde do primeiro coelhinho que nós fizemos, que foi o porta-ovos, tá certo? Aqui o molde, tá? Que foi com vocês para a montagem da peça. E vocês podem fazer tanto a montagem de um olho em EVA, tá? Pindadinho ou com EVA colorido por cima, ou então fazer o desenho do olho na nossa peça. Antes de começar, o que nós precisamos fazer? Posicionar o focinho do coelho antes de desenhar o nosso olho. Por quê? O focinho é com ele que nós medimos o meio do rosto, tá? Então, você posiciona o focinho onde você quer e vai fazer a colagem. Lembrando de deixar uma beiradinha, tá? Faz a colagem só no meio do focinho. Depois da colagem do focinho do nosso coelho, nós vamos posicionar os moldes para fazer o desenho dos olhos ou então a colagem dos olhos, se você quiser deixá-los prontos já em EVA. Eu vou usar os olhos que eu já tenho prontos, tá? Que eu fiz usando o mesmo molde
que eu falei pra vocês. Eu só vou fazer a colagem aqui no rostinho do meu coelho, tá certo? Quem tiver em dúvida como fazer esses olhinhos, é só utilizar um molde grande para fazer a parte maior e riscar ele um pouquinho menor para poder fazer as partes coloridas, tá certo? Então aqui, depois de pronto essa parte do rosto, você pega a caneta, o marcador, vai fazer a boquinha do coelho. Eu gosto desses olhos e desse modelo de boquinha, porque deixa o trabalho super delicado. Eu só vou pintar por dentro com a caneta mais grossa e já vou mostrar o resultado. Fica um rostinho super delicado, tá? Aqui, ó, a boquinha prontinha. Vem com a caneta mais fina e faz também a sobrancelha, tá? Do coelhinho. Fica muito lindo. Cada um vai decorar conforme gosta, conforme tem costume de fazer, tá certo? Aqui já tenho pronto também a sobrancelha do nosso coelhinho. E agora eu vou fazer a montagem do rosto. Para a montagem do rosto do coelho, nós vamos precisar das peças do rosto, que são duplas, e também das orelhas. A decoração das orelhas, ela é dos dois lados, tá, gente? Porque nós vamos colocar as orelhinhas e vamos dobrar as pontinhas por cima. Por isso que precisa decorar dos dois lados, tá? Pode decorar assim como eu fiz, só com os risquinhos, pode decorar com pontinho, ou fazer a beiradinha, tanto com o giz quanto com a tinta, tá certo? Então, nós vamos montar agora o rosto do coelho. Eu vou trazer aqui pra mim e vou posicionar as orelhas. Coloco a parte por cima, né, pra ver se vai ficar do jeitinho que eu quero. Eu vou posicionar as orelhas do meu coelho, tá? Aqui vai ficar exatamente como eu quero. Vou levantar pra vocês verem. Ficou um pouquinho torta. Aí. Vai ficar exatamente como eu quero. Como que eu vou fazer, então? Eu tiro a parte de cima, passo a cola e deixo um pouco dessa orelha pra dentro da peça, viu? Porque senão ela vai pesar e vai ficar feio. Então, eu deixo um pouco de peça pra dentro. Faço o mesmo processo do outro lado, com a outra orelha. Lembrando de tomar cuidado, né, pra ficar as duas na mesma posição. E aí, eu venho com a outra parte e vou fazer a colagem e fechar o rostinho do coelho. Aqui lembrando de deixar, tá? Um pedacinho aberto para poder colocar o enchimento. Aqui eu posiciono a peça, depois de passar a cola. Lembra de passar a cola em cima da orelha também, tá? Porque nós vamos fechar a orelha por dentro da cabecinha do coelho. Eu vou só limpar aqui e já vou mostrar, ó, como é que vai ficar aqui. Tá? A orelhinha está por dentro da cabecinha do coelho. Aqui depois é só fazer a limpeza e tirar a cola que tá sobrando. E ficou o pedacinho aberto. Ali nesse pedacinho aberto nós vamos colocar o enchimento. Aqui vai ser um pouquinho mais, né? Porque o rosto é um pouquinho maior do que as outras peças que nós já montamos. E vamos colocar o enchimento conforme você quiser que a peça fique recheada. Aqui pra mim já tá bom. Vamos finalizar a peça fechando a cabeça. Passou a cola. Fixou. E está pronto o nosso rostinho. Aí, da mesma forma, com as outras peças, você vem com a tesoura e tira resto de EVA que tiver aqui, que tiver sobrando, né? Ou então, até pedacinho de enchimento que ficou pra fora. Na orelhinha não vai ter necessidade, porque a orelha não é dupla, né? Agora aqui, eu vou montar a orelha de acordo com a minha vontade. Eu dobro mais ou menos onde eu quero, coloco só um pinguinho e posiciono, fico segurando um pouquinho até colar. Eu posso dobrar apenas uma orelha, eu posso dobrar as duas, tá? Eu quero dobrar as duas. E assim o coelhinho vai ficando pronto, vai tomando a forma.
E você pode fazer decoração com um lacinho, você pode fazer ele como se fosse só um menininho ou como se fosse a menininha. A menininha vai um lacinho no cabelo, até quem quiser fazer franjinha com o EVA também pode fazer, tá? E depois disso nós vamos montar a nossa guirlanda. Bom, agora nós vamos montar a nossa guirlanda. Uma dica é, antes de fazer a colagem, você posicionar as peças para ver se elas realmente vão ficar conforme você quer. Porque se você só cola antes de posicionar, de repente uma peça fica torta ou fica fora do lugar que você quer. Então, antes de qualquer colagem, você posiciona as peças, tá certo? Aqui eu já posicionei. Depois que eu posicionei, eu sei como vai ficar. Primeiro, eu vou colar os pezinhos, tá? Aqui eles estão certinhos onde eu quero. Eu venho com a cola. Passo a cola sem tirá-lo do lugar, ó. Vou passar cola onde eu quero que ele fique. Sem tirar do lugar. Porque se eu tiro, eu já perco, né, a posição. Faço a mesma coisa do outro lado. E vou passar cola onde for necessário. Nos ovinhos, cada ovinho que for ficar embaixo do pezinho, do rostinho, das mãozinhas, eu vou passar a cola, tá? Sempre pressionando para poder colar, né? Grudar exatamente da forma que você quer. Aqui, no outro pezinho, passo cola e pressiono. Aqui nossos pezinhos já estão grudados. Aqui vocês podem ver que eles já estão grudadinhos. O que que eu vou fazer? O que que eu vou colar agora? O rostinho. O rostinho nós colamos próximo do pezinho, tá? Aqui. Eu posiciono certinho na beiradinha. Depois que eu posicionei também, sem tirar do lugar, eu passo cola onde ele vai ficar. Ali vocês podem perceber que uma orelhinha vai ficar em cima dos ovinhos, então ali eu também vou passar a cola para poder fixar o nosso coelhinho, tá? Onde ficar embaixo do coelhinho, embaixo do rostinho, embaixo do pezinho, eu vou passar a cola. Se você perceber que tá difícil de erguer as peças, porque não pode tirar do lugar, né? É só virar a peça ao contrário, tá? Aí também facilita o trabalho. Aqui um pedacinho da orelha vai ficar em cima, opa, do verde. Coloco cola também, pressiono, limpo o que sobrou. Do outro lado não ficou, então não tem problema. Aqui o nosso coelhinho já está na nossa guirlanda. Faltam apenas as mãozinhas. Aqui as mãozinhas se posicionam por cima do rostinho e também por cima do pezinho. Aqui eu posso passar cola direto na mãozinha, tá? Aqui eu sei que vai ficar em cima de toda a peça. Vou colar meio tortinho. Fica um pouquinho por cima do rosto e um pouquinho por cima do pezinho, tá? A mesma coisa do outro lado. Eu passo a cola em toda a peça, posiciono e pressiono, certo? Então, aqui está montada a nossa guirlanda. A única coisa do modelo para essa, o que tá faltando é o laço aqui embaixo. Só que o meu laço eu não vou fazer de EVA. O meu laço eu vou fazer com tecido. Então, cada uma vai montar o laço da forma que quiser, tá bom? Então, aqui, depois de montada, coloco uma argolinha, que pode ser até de EVA mesmo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, eu tenho um pedacinho qualquer de EVA na minha mão. Eu venho aqui, tiro uma tira. Nossa, podia ser mais reta, né? Arrumo ela. Uma tirinha pequena mesmo. Eu vou dobrar essa tirinha fazendo uma argola. Venho aqui com a cola. Vou unir essa tira. E pode ser de qualquer cor, tá? Não tem uma cor específica. Essa tirinha eu vou colar atrás, aqui, na parte de cima. Opa, deixa eu vir aqui. Na parte de cima da guirlanda, eu posso até deixar um pouquinho escondidinho, que é onde eu vou pendurar. Eu vou usar pra colar por aqui. Vou usar pra pendurar a guirlanda na porta.
ou na parede, aonde você for colocar a guirlanda, tá? Então, aqui eu já tenho a guirlanda pronta, só falta você colocar o seu laço. Eu, como vou fazer de tecido, você escolhe da forma que você quiser, tá certo? Bom, meninas, agora eu já estou com a guirlanda finalizada, tá? Aqui ela já com o laço de tecido, coloquei uma florzinha na orelha, que geralmente a gente faz coelha, né? Que é a coelha que bota ovos. Botar não bota, mas tudo bem. Então, aqui é já a guirlanda finalizada, vocês podem decorar da forma que quiserem. Aqui eu já tive a ideia, não fiz ainda, mas já tive a ideia de usar a mesma plaquinha da primeira peça, escrita Feliz Páscoa, e colocar aqui. Ou vocês usem a criatividade, eu sei que vocês vão fazer muito sucesso com essa guirlanda, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma peça. Aqui vocês viram que eu usei eviás coloridos, né? Ficou uma peça super viva, super rica de detalhes. Então, meninas, muito obrigada por estarem acompanhando as minhas videoaulas.